Tati! Oi pessoal, tudo bem? Dia 12 é dia das crianças e na verdade também é dia da Nossa Senhora Aparecida, né? Que a gente sempre esquece, sempre acha que é só dia das crianças, mas tamo aí, tamo junto, certo? E o pessoal do DR, Destruindo Relacionamentos, me convidou pra contar alguma lembrança da minha infância. E eu fiquei assim, tipo, semanas pensando em qual história que eu ia contar, porque, né, tem umas histórias um pouquinho complicadas, mas legais, ou não? Mas aí eu lembrei de uma que é um pouquinho trágica, que eu vou contar pra vocês, mas ao mesmo tempo ela beira um engraçadinho. E eu aproveitei porque eu encontrei meu diário. Ó, adesivo confidencial. E eu vou só ler a primeira parte pra vocês verem como era uma criança ótima. Só que não, né? Era uma criança um pouquinho complicada, tá? Eu era CDF até os últimos, né? E aí, o mais engraçado é que nesse diário, eu espero que a Tati do passado não esteja vendo esse vídeo, senão ela vai ficar muito chateada comigo, porque pra início de conversa, eu tô contando pra vocês onde estava a chave desse diário. A chave desse diário tá aqui, ó, na primeira página. A chave está na gaveta pequena da cômoda, está em uma caixinha de óculos, tá? E o mais engraçado é que eu coloquei isso na primeira página, mas se o diário tivesse fechado e precisasse da chave, eu nunca ia saber, porque eu ia precisar abrir pra ler esse recado. Mas valeu a intenção, né? Tá valendo aqui. Então, olha só, a primeira coisa, várias colagens, olha só como eu era criança, criativa. E o diário começa com as minhas notas da escola, porque eu era tão CDF que eu tinha que mostrar isso até no meu diário, que eu tirava, por exemplo, 10 em matemática, que é uma coisa que nunca mais se repetiu na minha fucking life, né? Que matemática é difícil. Então eu comecei no dia 30 de nove de 2001, dizendo que era o primeiro dia, e eu falo assim, ó, mudando de assunto, eu queria te lembrar que a partir dessa folha, que você vai ficar sabendo de toda a minha vida. Era uma vida muito importante de ser sabida, saca? E o pior de tudo isso é que eu comecei esse diário em 2001, quando eu tinha 9 anos. E depois, quando eu fiz 10, eu reli o diário e corrigi os meus erros gramaticais em vermelho. E aí um dia eu autorizei o meu avô a escrever nesse diário, porque eu tava indo pro sítio, que era o lugar que eu mais gostava no mundo inteiro. E a história que eu vou contar tem a ver com isso. E aí ele escreveu, né? Querido diário, hoje eu acordei muito cedo, com muito sono, mas logo me animei porque estou indo pro sítio, onde encontrarei meu amado avô. E aí eu coloquei embaixo, autorizado por Tatiane Leite Gregório de Oliveira, autorizo meu avô Flávio para hoje escrever em meu diário. E aí eu coloquei uma assinatura aqui, ó, e aí eu coloquei uma flechinha e coloquei assinatura inventada. Que eu tinha que explicar isso pro diário, né? E a história tem a ver, a história é um pouco trágica, mas olha só, vamos levar isso aqui em consideração, que tá tudo bem, estou viva, mas foi uma coisa assim que eu nunca mais esqueci na minha vida, e até hoje, nas reuniões de família, é uma das histórias mais citadas. Sabe aquela história que sua tia entra na sala e começa a contar, assim, de todos os primos, todas as pessoas? Essa história sempre tá no meio, no Natal, no aniversário, no Ano Novo. Era Natal de 2000 e tanto, não lembro qual. Eu tentei aqui fazer uma narração, mas não vou conseguir, tá? Não vou conseguir. Mas a história era Natal, e aí eu passava sempre com a minha família no Rio, na casa lá dos meus avós. Eu amava, assim, era a minha época preferida, porque eu ia pro Rio primeiro e depois eu ia pro sítio. E, cara, eu amava de paixão, eu ficava esperando o ano inteiro por essa fase. E aí, nesse especificamente, a gente decidiu que ia passar no apartamento do meu bisavô, porque ele ia morar no sítio e ia entregar o apartamento dele. Então a gente meio que fez um Natal de despedida, então foi um Natal diferente de todos os outros. E aí, a casa do meu avô, né, Rio de Janeiro, é tudo alto, tudo morro, tudo aquela coisa louca. E aí a casa dos meus avós é muito alta, assim. Então são 3 casas, uma em cima da outra. É meio bizarro, assim, tipo, 3 casas uma em cima da outra. E aí em cima, vai ser um pouco difícil explicar isso pra vocês. Mas em cima, que é a garagem. Então, no último andar. Então, e aí tem muita árvore no meio, muita árvore. E aí as árvores, a copa delas dá no último andar, que por acaso é o estacionamento que dá na rua de cima. E aí, como ia ser esse Natal no apartamento do meu bisavô, blá blá blá, a gente decidiu que ia pra praia antes de ir pro apartamento. Porque, né, gente, vamos pra praia. Então, aqui no Rio de Janeiro, ninguém ia pra praia em São Paulo, então vamos pra praia. E aí, meu tio entrou no carro pra tirar o carro. Só que eu fiquei meio que assim, né, tipo, e a garagem não tinha parede, assim, só a copa que tampava, assim, a parada toda. E aí meu tio tava saindo, ele não me viu, eu tava bem no cantinho, assim, sendo escondida pela copa da árvore de carambola.
E aí o carro dele, ele tava dando ré, o carro encostou em mim. Foi tipo muito pouquinho. E aí eu caí pra trás e fiquei presa pela minha perna, assim, tipo. E aí eu ia cair lá no primeiro andar, né? Uma coisa horrenda. Claro, e não ia estar aqui pra contar a história. Por isso que essa é a parte trágica da coisa toda. E aí, a minha tia e minha prima que estavam vendo a situação, elas ficaram, tipo, em choque. Elas não conseguiram nem se mexer, porque eu lembro nitidamente que elas abriram a boca e ficaram olhando pra mim, tipo... Porque elas não conseguiram nem esboçar uma reação. E eu, feito lá, tipo, a Emily do Evanescence no clipe do Bring Me to Life, querendo, tipo... subir, sabe, com a perna, com a mão, com tudo que eu podia, e nada, não conseguia ter força. E aí meu primo, que tava no carro da minha mãe, esperando, tipo, e ele tava escolhendo um CD pra gente levar e escutar no caminho. Eu lembro nitidamente que ele saiu do carro e falou: gente, esse CD é bom? E era um CD da Norah Jones. E aí ele olhou pra cara da mãe dele e da irmã, e acompanhou o olhar, me viu e me puxou. E nesse meio tempo, minha mãe tava do lado de fora ajudando meu tio a tirar o carro. Então ela não viu nada disso acontecer. Quando ela entrou, que ela viu a situação, eu com a perna toda arranhada, chorando, e a minha prima, tipo, com água de mangueira, tentando passar água, porque tava tudo machucado, ela ficou tão nervosa, minha mãe sempre foi muito brava, que ela começou a brigar muito comigo, porque ela achou que eu tinha sido uma irresponsável, porque ela não quis nem saber da história. O que ela entendeu foi: sua filha quase caiu, ia dar ruim aqui, ia dar muito ruim, e ela quase caiu porque ela tava escondida na copa das árvores. Então, pra minha mãe, acho que na cabeça da minha mãe criou uma história assim, tipo, essa filha da mãe ficou escondidinha, ficou fazendo brincadeira, e aí podia ter se machucado feio. E como eu tava viva mesmo, ela resolveu que ia acabar comigo. E ela ficava: eu não acredito que você fez isso, olha que responsabilidade, agora vai passar o Natal com a perna toda arranhada, não sei o que, eu já te falei 1000 vezes pra não ficar escondida. E ela foi brigando comigo até a praia, porque mesmo assim a gente resolveu ir pra praia. E eu, criança, depois que passou o susto, falei: ai, tá tudo bem, vamos passar o Natal aqui suave, vamos pra praia, vamos todo mundo se divertir. E eu cheguei na praia e fiquei enchendo as patovinas da minha mãe, que queria entrar no mar. E minha mãe falando: hoje você já pronto, não vou te falar de novo, né? Ela já brigando comigo loucamente, até que uma hora ela se viu compadecida da minha história, que era Natal, queria brincar com as minhas coleguinhas e tal, e ela deixou ficar. E aí minha mãe, a gente ficava sempre na Praia do Leme, que é uma praia que tem os barzinhos assim na ponta, né? Então minha mãe ficou ali no barzinho, porque ela não curtia tanto ficar na areia, e eu fui lá e ela ficava me olhando assim, tipo, na praia, brincando. E aí eu fiquei pulando ondinha, fiz amizades com um monte de crianças lá e tal, não sei o que, até uma hora que eu não vi pé. Gente, essa história não acaba nunca. Eu tava pulando ondinha, uma hora eu fui pular, não tava dando mais certo. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que ia dar ruim de novo, né? E a única coisa que eu lembrava enquanto dava ruim, e eu lembro o meu desespero, era assim: a minha mãe vai me matar, porque ela não queria deixar eu vir, e eu já quase fiz besteira hoje. Não, agora vai dar ruim. Se ela não me matou antes, agora vai ser hora disso acontecer. E aí eu lembro que, como eu gostava muito de nadar, eu sempre falava que se alguma coisa acontecesse um dia eu ia nadar de costas. Mas eu tinha esquecido que no mar, você nadar de costas não é uma coisa muito boa, porque a onda te pega e você se afoga mais. Mas mesmo assim eu tentei fazer isso, acabei tomando mais água ainda, e aí veio um cara tentar me salvar, o cara não conseguia me salvar, porque eu tava meio que afogando ele. Aí veio o salva-vidas. Eu sei que nesse inteirinho todo, eu olhava pra praia e eu via nitidamente a minha mãe de braço cruzado. Ela não tava lá, obviamente, ela tava desesperada querendo me salvar, mas eu via a minha mãe, tipo, lá na parte do barzinho, assim, nas pedras de braço cruzado, fazendo assim, ó. E aquilo me vinha, e eu lembro que eu falava: eu preciso sair daqui, porque senão a minha mãe vai me matar, pelo amor de Deus, eu tenho que sair ilesa daqui, sem machucado, sem nada. E claro, tudo deu certo, tá, gente? Passei um Natal ótimo aquele dia. Minha mãe me xingou só mais um pouquinho, e é claro que ela tava desesperada, querendo me procurar, querendo, tipo, me ajudar lá e tudo mais. Eu nem sei da história se ela chegou a entrar no mar, não sei o que aconteceu, mas eu sei que na minha cabeça ela estava brigando comigo enquanto eu estava pela segunda vez. E agora, contando essa história, eu achei ela muito mais trágica do que engraçada, mas o que importa aqui é a intenção, certo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história /trágica, /engraçada, muito mais trágica do que eu tinha lembrado.
E contem as suas histórias aí nos comentários, alguma história muito engraçada que vocês tenham da infância. Vejam também aqui os outros vídeos, a gente deixa numa playlist aqui pra vocês, o vídeo de várias pessoas, de vários criadores, contando suas lembranças da infância. E também vejam o vídeo do Brian e da Nath no Filme da Hora, que eu vou deixar aqui pra vocês. É uma história muito, muito engraçada, eu ri muito. De certo, a história dele é melhor que a minha. Mas enfim, o que importa aqui é a intenção e comemorar, né, gente? Feliz Dia das Crianças pra vocês e até semana que vem.